Meu nome é Célia da Mota de Souza Mendes, eu tenho 56 anos, nasci no dia 11 de abril de 1969 em Goiânia, por acaso, porque meus pais foram morar lá. Minha família é mineira, eu fui criada em Guidoval, Minas Gerais, vivi lá até os meus 17 anos, quando saí de casa e aí voltei para Goiânia. Minha família toda também é de lá, mas já não estão mais. E foi lá que eu passei boa parte da vida, foi lá que eu encontrei o amor da minha vida. E aqui a gente está fazendo nossa história. Já estamos aqui na Chapada há 26 anos. Desde que eu encontrei ele, que eu sentia vontade de sair de lá. Eu só tinha voltado para cuidar do meu pai, que tinha ficado doente. E eu ia voltar a cuidar da minha vida, depois que meu pai morresse. Só que aí, nesse meio tempo, eu encontrei Jardel. E aí eu não tive coragem mais de ir embora sem ele. Eu continuei com vontade de ir embora, mas sem ele não fazia sentido mais. Mas eu levei 7 anos da minha vida para convencer ele a sair. Aí, esse sair, para mim, não precisava exatamente ser a Chapada dos Veadeiros. Podia ser Ibitipoca, que era mais perto da família, e é transição de Cerrado e Mata Atlântica, né? É um lugar maravilhoso. Poderia ser o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, que é perto de Viçosa, que é um lugar que a gente gosta muito também. Poderia ser Visconde de Mauá, que era um lugar onde eu morei, então eu poderia voltar para lá. Mas nenhum desses lugares deu certo, nada rolou. E aqui na Chapada aconteceu. E na Chapada já foi um presente na minha vida, assim, porque na primeira vez que eu visitei a Chapada, isso em 91, eu não tinha dinheiro nem para comprar uma bicicleta. E eu saí daqui dona desse lote, onde a pousada hoje existe. Né? Que eu estava aqui sem grana, sem expectativa. Rolou uma graninha de herança do meu pai. E eu estava visitando a minha irmã, que mora aqui, que também tem uma RPPN, que é o Macaquinho. E eu comentei que com esse dinheiro eu gostaria de comprar um lote para dar continuidade, para fazer valer esse dinheiro pelo que meu pai sofreu tanto, né, para receber. E aí meu cunhado disse, não, aqui você consegue, porque em Minas jamais eu compraria um lote com esse valor. Na época era 7 mil cruzados novos. E aí comprei esse lote em 91 e fui embora. E aí em 99 a gente veio morar. Já com a cara, coragem e 2 filhos para criar. Aí, lógico, a gente nem sonhava em pousada, era uma coisa muito grande para nós. Eu vendia roupa na rua e quando estava na rua vendendo, fazia propaganda do trabalho do Jardel, que sempre trabalhou com qualquer coisa. Na época não tinha serralheria, então ele começou a trabalhar com ferro, fazer trabalhos de solda. E eu continuei vendendo coisas na rua. E em 99 nós tínhamos feito nossa casa. E a gente fez aqui uma coberta para botar coisas embaixo. Carro, trator, carretinha, bicicleta, as coisas iradas, trenheira de mineiro, né? E aí, ali onde é o primeiro apartamento, era a oficina do Jardel. Aí do lado do apartamento ficou fácil fechar um quarto. Do apartamento não, da oficina. Ficava fácil fechar um quarto, porque já tinha a parede do fundo e já tinha a parede do lado. Eu olhei e falei, pô, mais uma parede, uma porta e janela aqui vira um quarto. E assim a gente fez, mas não era um quarto para alugar, era um quarto para receber nossas famílias. Porque a nossa casa era muito pequenininha, era sala, cozinha e banheiro embaixo, e em cima o nosso quarto dos meninos. E isso foi no final de 99 para 2000. E aí 2000 foi o primeiro evento de fim de mundo na Chapada. A Chapada encheu de doido, de tudo quanto é lugar do mundo. Com essa coisa de que o mundo ia acabar, e as pessoas nos perguntavam isso, porque a gente estava vindo para uma vida nova, para começar uma vida, e as pessoas estavam vindo para a Chapada porque o mundo ia acabar, e na cabeça de alguns aqui não ia acabar, como se aqui não tivesse dentro da bola, né? Mas, por causa disso, eu acabei alugando esse quarto, porque eu estava na rua vendendo camisetas junto com o Luan, e toda hora passava alguém e perguntava se eu sabia de hospedagem. As poucas que tinha, eu já tinha informado e já estavam todas cheias. Aí teve um momento que eu olhei para o Luan e falei, você quer saber, eu vou alugar aquele quarto. E ele, mãe, você é doida, não tem nada no quarto. O Luan, na época, devia ter uns 8 anos.
E aí, 8 anos. E aí eu deixei ele cuidando da banca e trouxe esse casal para mostrar. E o quarto não tinha nada. Não tinha cama, não tinha nada. E aí eles disseram, ué, mas não tem nem cama. Eu falei assim, não, mas se vocês disserem que vão ficar, ela arruma tudo direitinho para você. Eu não disse que era meu para não ficar parecendo que eu tava forçando a barra para eles. Eu falei assim, não, então nós vamos ficar. Aí eu chamei o Jardel, que estava na varanda ali, assustado de eu ter chegado com alguém. Quando ele me viu mostrando o quarto, ele se escondeu lá dentro. Ele falou, ela é louca. Ela tá alugando o quarto. E assim nasceu a Beija-Flor. Aí no Réveillon, nesse Réveillon a gente alugou, aí no Carnaval a gente alugou, aí já estava bonitinho. E depois já veio aquela esperança de que pudesse dar certo, né? Que uma hora poderia acontecer. Aí toda a grana que a gente foi ganhando, tudo que a gente foi trabalhando, tudo que a gente foi recebendo de herança nesse período, a gente foi investindo aqui. Agora já tá... Era só um lote, agora já são 3. Né? Começamos com um apartamento, agora já temos 16. E o trabalho só aumentando. E eu aqui, Jardel, até hoje. Nós viemos dia 12 de junho para fazer nossa casa. 12 de junho de 99. Aí, a gente tinha ouvido falar, minha irmã tinha falado pra gente, lá em Minas ainda, contando do Vitor, que é o dono da cachoeira lá no Macaco, da aldeia. Contando que ele tinha montado essa aldeia, que era um angolano, que estava lá, e que o cara que era dono das terras, que na verdade era um poceiro, ele estava vendendo as frações. Aí na hora eu perguntei por acaso, assim, a gente não tinha onde tirar dinheiro para comprar terra, perguntei por perguntar. Só que sabe quando você toma um choque, assim, que eu perguntei quanto era mais ou menos a média de preço de alqueire? Era acho que R$1.000 o alqueire, e lá em Minas custava R$30.000 um alqueire. Aí eu pensei nessa possibilidade, mas eu não tinha nem terra para vender. O Jardel tinha a terra do pai, que ele poderia pedir para o pai um alqueire e o pai daria. Era isso que a gente tinha. Quando a gente ouviu falar da terra, o pai do Jardel ainda estava vivo. Nesse meio tempo, o pai do Jardel morreu. Aí quando a gente estava aqui construindo a casa, teve um dia que meu cunhado chamou, falou, nós estamos indo lá no Macaco, vocês não querem ir lá dar uma olhada na terra? Nós fomos, só que tinha muita gente especulando, muita gente querendo comprar. E o cara, o tal do VAR, que era o poceiro da época, ele gostou de mim e do Jardel demais da conta. E aí ele quis vender a terra para nós, e nós explicamos para ele que a gente não tinha o dinheiro. Mas aí eu fiquei empolgada, porque o cara estava confiando em nós. Era uma possibilidade de ter a terra. Aí eu, como sempre, acreditando que alguma coisa ia acontecer, nós demos para ele um cheque pré-datado de R$1.500 para 15 dias, que era o tempo até a gente chegar lá. E os outros 8.500, ele deu um prazo de 30 dias, porque a gente ainda ia ter que vender esse um alqueire de terra que a gente ainda nem tinha ganhado. A gente saiu daqui com uma dívida de R$10.000. Eu nem sabia o que era R$10.000 na minha vida. Era muito dinheiro. Eu nunca tinha visto R$10.000 na minha vida. Mas saindo aqui, dono da terra. E mesmo assim, mineiramente, morrendo de medo, porque a gente comprou de um poceiro. Isso podia dar problema. Isso não é garantia, principalmente para mineiros, né? Que gosta de tudo muito certinho ali. Mas enfim, chegamos em Minas, conversamos com a família do Jardel, eles cederam então um alqueire de terra para nós. Quando a gente foi para vender esse alqueire de terra para uma pessoa que a gente sabia que queria, ele topou. Aí na hora de fazer o negócio, cara, de tardezinha assim, o cara simplesmente deu cutia, como diz os mineiros. Arriou, disse que não ia ficar, e aí não estava confiando na gente. O Jardel falou assim, mas como assim? Tem minha mãe, meus irmãos, a nossa família, do papai, você era amigo, você foi amigo do papai a vida inteira. Assim, não tinha motivo nenhum para ele desconfiar, mas ele desconfiou e não quis fazer o negócio. Pronto, entramos em pânico, como é que nós vamos fazer, porque vender coisas não é assim fácil, né, de uma hora para outra.
Mas sai Jardel atrás de agiota para pegar dinheiro emprestado e eu desesperada, e de repente chega um mineirinho com um embornal, senta do meu lado e fala: Célia, eu queria demais da conta comprar aquela terra lá do seu sogro. Eu fiquei sabendo que vocês estão vendendo, mas eu fiquei sabendo que vocês estão vendendo pro fulano e eu queria comprar. Ele foi tirando os trem do embornal, tinha uns passocos de dinheiro, uns cheques, umas coisas. E tinha ali os 30 mil reais, que era o valor do... Eu falei: Jéssica, eu fecho o negócio com você. Ele falou assim: mas e o Jardel? Eu falei assim: não, se eu falei, o Jardel assina. A mesma coisa, se ele falar, eu assino, não tem essa. E assim, ó, eu tremia, porque naquele dia vencia o cheque. A gente não tinha mais tempo. Na véspera, a gente tinha passado já por aquele aperto. E uma coisa legal da hora do aperto é que era fim de tarde, não era hora de estrela cadente. Você acredita que eu vi uma estrela cadente? Na hora que eu pulsei de medo, que eu pensei: agora a gente se enrolou, essa estrela fez isso, meu coração acalmou. Eu falei: tá tudo certo, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer, porque a gente não estava fazendo nada, as coisas estavam acontecendo por si. Então, se as coisas estavam acontecendo por si, a solução também tinha que estar ali na frente. A gente não precisava desesperar daquele jeito que a gente estava desesperando. Era como se essa estrela tivesse me falado isso: ó, calma, tá tudo certo. E aí, no dia seguinte, o próprio Gerson nos procura, compra a terra, a gente conseguiu pagar essa, resolver, ainda conseguimos dinheiro para fazer a nossa mudança, para resolver tudo. Então, assim, a RPPN, a Beija-Flor, já era nossa, sem a gente... Ela estava reservada para nós, de alguma forma. Porque nós também compramos assim, ó, da beira do rio até a vertente da serra, da divisa do Marco Antônio com a divisa da Evelim. São 10 alqueires. Se der mais, bom para você, se der menos, bom para mim. Nós compramos 10. Adivinha quanto que deu quando foi medir? 27. E ele não podia reclamar, porque logo que nós compramos em julho. O aniversário do Matheus é 21 de julho. Dia 21 de julho, nós chegamos em Minas com os meninos para buscar as mudanças. A casinha já estava pronta, a gente já tinha comprado a terra fiada e voltamos para buscar a nossa mudança. Dia 22, minha irmã liga e fala: Célia, o Idago está aqui. Idago era um órgão do governo do estado que estava documentando, regularizando um monte de terras devolutas. E iam começar pelo Vale do Macaco. Nós deixamos as crianças, a gente tinha viajado o dia inteiro, da 4 da manhã às 8 da noite. Nós deixamos os meninos, saímos 4 da manhã de novo, chegamos aqui 8 da noite, aí no outro dia nós fomos para o Macaco e nós conseguimos o documento de direito de posse. Aí conseguimos o título definitivo com a área toda certinha marcada, 27 alqueires. E não 10 como tinha sido feito. Então assim, estava tudo ali, entendeu? Aí quando a gente ouviu falar de RPPN, a gente desejou fazer. Só que quando nós fomos procurar, era uma coisa tão burocrática, tão cara, tão difícil, que eu falei: quer saber? Então, tudo novo, né? Ninguém sabendo o que é aquilo, né? Como funciona isso, né? Como que é, para que serve. Aí deixamos quieto. Até que a soja começou a chegar. A soja já está em cima onde é a nossa nascente. A sorte nossa é que a reserva legal do cara é justamente onde fica a nossa nascente. Mas ele foi até o limite da reserva legal dele. Aí que nós resolvemos fazer a RPPN, que aí era um jeito de proteger mais, né? Um jeito de, se precisar denunciar, se precisar qualquer coisa, a gente não está sozinho mais, né? A gente não é sozinho mais. E aí agora a vontade é que os outros façam. A gente tem falado com os vizinhos ali para ver se a gente forma um corredor ecológico, porque lá em cima os bichos não estão tendo recurso mais não. Não tem. É só soja, soja, soja. Isso aqui não fomos nós, isso aqui não é uma coisa nossa, não é uma obra nossa. A gente só tem que fazer o que tiver que ser feito. Mas não é uma coisa que a gente tem que se preocupar, ou que a gente tem... Aí outro dia a gente pensando: nós já estamos ficando velhos, ainda trabalho desse tanto, né? O que vai acontecer, o que vai acontecer? Eu falei: não sei o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Eu sei que a gente tem que seguir fazendo, tá tudo certo, né? Não tem uma coisa que tem que ser assim, tem que ser assado. O que é para ser, não tem que fazer força.
Tanto que quando a gente estava procurando lugar para morar, nos outros lugares as coisas não rolavam. Aqui na Chapada chegou, a gente trabalha feito mula de carga, mas as coisas funcionam, deram certo, né? A gente prosperou, a gente conseguiu criar os filhos, agora a gente já tem 2 netas grandes, né? A gente já tá... Só que a vontade é viver lá no Macaco. O Jardel sempre me chamou para viver lá, mas ele falou, como é que faz criando 2 filhos, construindo uma pousada, como é que você mora na roça? Né, são 50 e poucos quilômetros de estrada ruim, é difícil, a gente custou para ter uma caminhonete para ir lá. No começo a gente ia de tudo quanto é jeito, ia de bicicleta não, de camelo, que a gente pode chamar aquilo de bicicleta, diante de umas bicicletas que a gente vê hoje, aquilo que a gente tinha era uns camelão, velho. Mas a gente ia de bicicleta, de moto, de mobilete, de Vespa, de carro, de tratorzinho. Teve uma época que a gente não tinha carro e ia de trator, leva 6 horas para chegar lá. Com os meninos, uma poeira, aquele coisa. Aí depois o Jardel arrumou um cano de descarga melhor pro microtrator, porque a fumaça vinha tudo na gente, chegava lá preta, assim, ó, de fumaça de óleo diesel. Eu encontrei a Verônica, que é a minha anja de vida inteira, e aí a Verônica conversou comigo sobre isso e falou que a Funatura estava fazendo, e aí foi uma bênção, porque aí a gente pôde fazer, tá em processo ainda, né, ela não tá... A RPPN foi criada, está sendo criado agora o plano de manejo, também com apoio da Funatura. E o nome é RPPN Beija-Flor e foi criada ano passado, em 2024. Fica no município de São João da Aliança, em uma média de 30 hectares por enquanto. É bem provável que a gente faça toda a área. E a intenção de criar essa RPPN é não só para nos proteger um pouco da soja, que está chegando com força na Chapada, mas também para deixar um legado para as minhas netas e para a geração delas. Porque Manuela fez uma caminhada há pouco tempo, do Sertão Zen até o Macaco, e eu vi o quanto isso foi transformador para ela e para as outras crianças. É mais fácil fazer esse caminho para eles nessa idade do que para nós, na nossa. Eu vejo que os adultos chegam lá muito mais cansados do que eles chegaram, com 12 anos. E nessa idade, principalmente agora com essa era digital e todo mundo ficando emburrecido, eu acho que viver essa experiência de atravessar o Sertão Zen, chegar até a RPPN Beija-Flor, ir até a nascente, conhecer uma nascente, entender o que é uma nascente, como a gente recebe a água, isso eu acho que é bem importante. E isso eu acho que é o melhor presente que eu posso deixar para as meninas. Não só a água preservada, mas a oportunidade delas poderem apresentar isso para os outros jovens e poder entender a necessidade de preservar isso. Ela pequenininha, às vezes, época de chuva, o rio estava cheio, às vezes não tinha jeito de passar. Ela chorava quando a gente tinha que voltar, porque ela queria ir, queria ficar. Na pandemia ficou lá conosco, todas as 2 ficaram. O Macaco, ali onde a gente vive, é chamado Macacão também. Mas é porque tem o Rio Macaquinho, o Rio Macaco, e os dois se encontram lá embaixo no sertão e formam o Macacão. Então, na verdade, tem gente que chama o macaco de macacão, mas na verdade o macacão é no sertão. Jardel já viu umas coisas doidas no céu, dessa chapada. E lá você tem um céu de verdade, né? Que você pode ver coisas. Na pandemia a gente viu umas coisas muito doidas, mas aí depois eu fiquei sabendo que tinha uns satélites, uns negócios também rondando. Mas essas coisas de chapada mesmo, assim, de curiosidade do céu, que você olha e fala, meu Deus, o que é isso? O turismo que a gente recebe é o turismo da Travessia Leste, porque ali a gente está no meio de um caminho, né? Aí agora tem a Travessia Caminho Veadeiros. Mas o que eu recebo são caminhantes mesmo, esporádicos, assim. Nunca recebi para pesquisa, nem coisa assim. Esse turismo com as crianças eu quero muito fazer de uma forma bem feita, bem elaborada, que os meninos tenham uma aula desde a hora que saem daqui, entendeu? Que aí os guias podem ser biólogos, podem ser não sei o quê. Os guias já vão dando uma aula durante o trajeto. Sertão Zen é um lugar mágico, não tem como atravessar um lugar daquele e sair do mesmo jeito. Você não entra do Sertão Zen e sai do mesmo jeito nunca. É impossível. Só se você realmente estiver completamente desconectado do mundo real e conectado só com isso aí, né? Mas se tiver aqui, não tem como passar por ali e sair a mesma pessoa, não.
Então isso já transformaria, e a questão da nascente, né, para as crianças entenderem, porque eu vejo que tem criança de cidade grande que eles não entendem nem que o leite sai da vaca. Eu recebi hóspede aqui, que o dia que eu perguntei, falei que esse leite é da fazenda e esse é da caixinha, a menina perguntou assim, o que é leite de fazenda? Eu falei assim, o leite da vaca. O menino com 9 anos de idade já. Ele estuda, sabe? Não é uma coisa... O menino ficou apavorado, ele não quis mais tomar leite, porque ele não sabia que o leite que ele tomava saía de dentro da vaca. Acho que a mesma coisa a questão da água, né? As crianças precisam entender a importância da água. Assim, a água não é só abrir a torneira e sair água, não é assim. E para uma criança que nunca viu uma nascente, para uma criança que não entende o que é, para ela vai ser sempre isso, é abrir a torneira e tem água. E não é assim, se a gente não cuidar daquela aguinha ali, a gente não vai poder abrir torneira daqui a uns anos. E é para eles mesmo, né? A gente precisa conscientizar esses meninos. Não adianta só ficar falando, não adianta esse monte de informação na internet. É vivendo. Depois de uma experiência dessa, não tem como a criança pensar diferente. Né? Não tem como ela aceitar tudo que é jogado aí. Eu acho importante. Mas não sei quando vamos conseguir fazer isso também e tal. É uma vontade. Mas da vontade até realizar, demora, né? Mas está tudo preparado. O gramadão já está lá pronto, né? A gente já tem energia elétrica, a gente já tem um chalezinho onde cabe 5 pessoas, com camas. Já temos 3 banheiros, já temos um rancho grande, que é onde é o restaurante. Então, assim, já tá sendo criada uma estrutura para daqui a pouco poder receber esses meninos e meninas. Porque a Chapada agora não é só a soja, é gente também chegando. Gente também polui muito, as pessoas chegam com ideias muito loucas, cada um com um tipo de ideia. As coisas estão sendo construídas muito à deriva, muita loucura na Chapada. Não existe mão de obra, não existe infraestrutura para esse tanto de gente que está chegando. Então, assim, eu acho que quanto mais as pessoas se conscientizarem, quanto mais criar realmente um jeito de proteger, porque tem essas coisas das terras raras também, que as pessoas estão de olho. Se todo mundo conseguisse fazer uma RPPN, mesmo que fosse pequena, você já tem uma possibilidade ali de proteger mais, né? Aí se você tem um pedacinho, seu vizinho tem outro pedacinho, se você sente que tem uma ameaça, junta todo mundo, aumenta. Que nem nós, por exemplo, que ficamos em dúvida, fizemos só um pedaço. O dia que a gente entender o que é direito, o dia que tiver bem claro pra gente, aí é possível que a gente faça toda a terra, né? Mas a real é essa, assim, a vontade de fazer isso foi pensar num jeito de realmente proteger aquilo lá. A pessoa não pode chegar e ir tomando uma coisa que já está registrada, que já tem um documento maior, isso fortalece o documento da terra da gente, né? Eu, na verdade, não entendo muito, eu não tenho muito o que dizer sobre isso, porque também é tudo muito novo para mim. Assim, não é uma coisa que eu tenho conhecimento geral, era até para ter lido mais, ter prestado mais atenção nas coisas que eu ouvi também e tudo. Mas agindo mais no amor mesmo, mais no acreditar que é uma maneira da gente proteger aquilo lá, de não deixar correntão nenhum chegar e jogar aquilo ali pro chão, né? Ainda mais que tá lá em cima.